Saber Comum, uma iniciativa conjunta de educação à distância e divulgação científica das instituições públicas de ensino superior e pesquisa do Rio de Janeiro. São muitos os povos que viviam nas terras sul-americanas antes da chegada dos conquistadores europeus. Atualmente, o movimento indígena atua fortemente para que as culturas remanescentes sejam protegidas e seus direitos resguardados. Na aula anterior, começamos a falar sobre a população indígena e sua ligação com a terra e a preservação. Hoje, na aula 25 do nosso curso, o estudante de doutorado da Universidade de São Paulo, Idiaure Cadiuel, vai continuar o assunto falando sobre o movimento indígena na atualidade. Mudanças climáticas. Na aula de hoje, Movimento Indígena Brasileiro. Sou Guarani Kaiowá, Munduruku, Cadiuel, Arapiuns, Pancará, Xocó, Tapuio, Xerel, Yanomami, Assurini, Cinta Larga, Caiapó, Waimiri Atruari, Tariana, Pataxó, Calapalo, Nambiquara, Genipapo Canindé, Amondaua, Potiguara, Calabá, Saraueté, Migueleno, Carajá, Tabajara, Bacairi, Gavião, Tupinambá, Anassé, Canamari, Deni, Chavante, Oró, Aranã, Pancararé, Palicur, Ingaricó, Macurape, Apinagé, Matsés, Urueuauau, Piratapuia, Akuntsu, Quincede, Quiniquinal, Axânica, Matipu. Esses são alguns dos povos indígenas que existem no Brasil hoje e existem há muito tempo. Os povos indígenas são chamados de indígenas porque habitam esse território há milhares de anos. A arqueologia tem variado para responder, para chegar no consenso, afirmando que os povos indígenas ocuparam esse continente chamado Américas de 12 mil anos até 20 mil anos. Mas o ponto é que não foram caravelas, não foram coroas europeias que descobriram as Américas ou o Brasil. Essa denominação, aliás, ela tem sido reavaliada e, recentemente, uma reunião de povos indígenas em Quito, no Peru, rebatizou essa terra até de Abya-Yala, segundo a língua cuna. Essa denominação significa algo como terra viva, madura ou em florescimento. E essa concepção de terra não está longe da concepção de terra que os vários povos indígenas compartilham, como diz o xamã, o intelectual Davi Copenaua, na Queda do Céu, quando apresenta para nós o conceito de Utucara, Urihi-A, falando do mundo como uma floresta fecunda, transbordante de vida, e da terra como um ser que sente e respira. Segundo a estatística oficial mais recente, ainda que um pouco já desatualizada, existem hoje 305 povos indígenas falantes de 274 línguas no Brasil. Isso também, essa estatística diz que existem quase 900 mil pessoas indígenas e esses dados variam conforme a instituição, né? Pesquisadores do Museu Nacional e do Museu Emílio Guild estimam essas línguas entre 150 e 180. Meu nome é Idiahure Cadiuel, eu sou do povo Terena e Cadiuel, e na aula de hoje a gente vai falar um pouco sobre o movimento indígena brasileiro. A bibliografia sobre esse assunto tem chegado num consenso de afirmar que o movimento indígena brasileiro surgiu na década de 1970. Isso também é amparado por protagonistas intelectuais indígenas como Ailton Krenak, Daniel Munduruku e outros. A gente pode pensar que, na verdade, essa ideia de movimento indígena pode ser vista de diferentes formas, dependendo da ótica, do conceito que a gente tem disso. A gente pode até pensar que a ideia de um movimento indígena, quer dizer, uma organização dos vários povos, existiu já
na Confederação dos Tamoios, liderado pelo Cunhambebe, em meados do século XVI, ou na Guerra dos Manaus, liderado por Ajuricaba, no século XVIII, a Guerra dos Sete Povos, liderado por Sepete Araju. Enfim, isso é um pouco da história que a história não conta. Mas o ponto é que os povos indígenas, desde que houve esse achamento dessa terra, estão resistindo, estão existindo para resistir, resistir para existir. Então, a gente pode pensar que o movimento indígena existe desde que chegaram invasores e os povos originários dessa terra estão resistindo. Essa resistência enfrentou muita doença e eu acho assim que essa pandemia que a gente está enfrentando hoje, por mais doloroso que seja pensar assim, ela dá um pouco do tom do que deve ter sido o fim dos mundos indígenas, numa escala que a gente não quer viver hoje, de novo, né, de dizimação. Mas através de doenças, guerras, políticas de extermínio, os povos indígenas chegaram, né, no século XXI, que foi um pouco um marco, né, através da atuação do Marechal Cândido Rondon, da fundação do Serviço de Proteção aos Índios, ainda que essa história ainda esteja envolvida de tutela, de uma concepção paternalista, e não através do protagonismo, que a gente começa a perceber a partir de meados do século XX, né? E emergindo propriamente na década de 1970. Isso é bastante abordado quando se fala das assembleias indígenas que foram fomentadas pelo Conselho Indigenista Missionário. As assembleias indígenas reuniam, era uma forma de reunir liderança de vários povos, de vários estados do Brasil diferentes, para compartilhar um pouco dos seus problemas e chegar em soluções comuns. Isso fomentou um pouco da emergência do protagonismo sem tutela, sem paternalismo, sem intermediários. Isso é um evento inédito na história do Brasil. Isso foi importantíssimo para a formação da União das Nações Indígenas, que foi a primeira organização feita por povos indígenas de abrangência de todo o território nacional, com um pensamento, podemos dizer, pan-indígena, que procurava confluir com os povos indígenas de todo o território, pensar a categoria de indígena também fora do território brasileiro, pela América Latina, com a América do Norte, e até com outros povos do planeta, porque indígena significa aquele que é gerado dentro da terra, aquele que é originário, que tem um vínculo ancestral com o território. Então, existem povos indígenas em todo o planeta, ainda hoje. As Nações Unidas, inclusive, estimam que hoje, no século XXI, haja entre 370 milhões e 500 milhões de pessoas indígenas em todos os continentes. Como eu falei, quase 1 milhão desses, segundo a estatística de 2010, estão no Brasil. A maioria deles está na Amazônia. Então, prosseguindo essa breve narrativa da emergência, florescimento do movimento indígena no Brasil, isso confluiu muito com o contexto da resistência à ditadura militar, a violação dos direitos humanos, e nessa confluência muitas organizações indigenistas e outras deram apoio à causa indígena. Isso confluiu na candidatura, na eleição do primeiro deputado federal indígena, Mário Juruna, do povo Chavante. Isso confluiu num pensamento de autonomia nos anos 80,
e, sobretudo, na conquista dos direitos constitucionais dos povos indígenas inscritos na Constituição de 1988. Isso é também um dado inédito e importantíssimo, essa conquista, porque até então os indígenas, muitas vezes na história, eram sequer considerados humanos. Depois, relativamente incapazes. E só no final do século XX, na Constituição de 1988, se afirma os indígenas como sujeito de direitos, como sujeitos de direitos originários às terras que tradicionalmente ocupam, que é os artigos 231 e 232 da Constituição Federal. Isso é um momento de grande... um momento talvez heróico, digamos assim, muito importante, e a União das Nações Indígenas, que é a primeira organização que articula várias lideranças pelo território nacional, ela cumpre um papel histórico e no final dos anos 80, início dos anos 90, muitas outras organizações regionais emergem, como a Confederação das Organizações Indígenas da Bacia Amazônica, a COIAB, a Federação das Organizações Indígenas do Rio Negro, a FOIRNE, a POIME e outras. Né? A gente chega na década de 90 ainda com certo otimismo, né? E é assim que os povos indígenas se engajam no acontecimento que é a ECO 92, que foi o encontro da Conferência das Nações Unidas sobre o Meio Ambiente e o Desenvolvimento. Isso é muito importante porque o protagonismo dos povos indígenas se faz sentir desde então, desde a emergência nos anos 70, anos 80, 90 e no século XXI. Eu vou retomar esse ponto daqui a pouco sobre a ECO 92, mas no século, prosseguindo assim nessa narrativa um pouco histórica, né, quando houve a Marcha dos 500 anos, o Estado brasileiro estava querendo comemorar o descobrimento do Brasil. Isso é uma celebração da memória um pouco aviltante para os povos originários, que foram protestar e foram recebidos com bombas de gás lacrimogêneo, com muita violência. Começa a haver também o início dos acampamentos Terra Livre, em 2004, e no ano seguinte, a fundação da Articulação dos Povos Indígenas do Brasil, que, de certa forma, é uma atualização da União das Nações Indígenas em termos muito diferentes, porque agora, quer dizer, no século XXI, muitas organizações indígenas existem pelo Brasil todo e a APIB procura articular elas numa mobilização nacional, né? O acampamento Terra Livre serve de solo para isso emergir e, desde então, existe essa mobilização na semana do chamado Dia do Índio, 19 de abril, em Brasília. A professora, curadora, artista Naine Terena tem uma perspectiva muito interessante sobre essa história, que ela fala que essa história geralmente é dividida em momentos, como eu estava contando. Esse momento de extermínio, de muita violência, que é o Brasil colonial, um momento de vamos tentar conviver com esses povos indígenas, mas eles vão ser integrados, vão ser assimilados, é uma condição transitória, essa ideia de índio, até chegar na conquista dos direitos constitucionais originários, e no século XXI a gente vê florescer muita produção simbólica, artística, intelectual dos povos indígenas em meio à sociedade civil brasileira. A gente vê isso através das produções de cinema, de arte indígena contemporânea, através do ingresso de indígenas nas universidades. São várias as dimensões em que os povos indígenas se fazem sentir hoje através da sua autonomia, autodeterminação e protagonismo. E a professora Naine observa que esses 4 momentos da história dos povos indígenas do Brasil no século XXI, na verdade, convivem simultaneamente. A gente vive, como nunca, uma produção intelectual, artística, cultural, política, como nunca,
e, no entanto, violências também desde sempre. Esse é um momento muito difícil e hoje, em 2021, a gente teve, inclusive, uma das maiores mobilizações indígenas da história do país, que foi a Luta pela Vida, que é um protesto que procurou reafirmar esses direitos constitucionais que estão tramitando no Supremo Tribunal Federal diante de um caso que está em questão a terra do povo Xoclengue, em Santa Catarina. Esse caso ele repercute sobre todas as terras indígenas do Brasil. Quer dizer, o que for decidido nesse caso vai definir toda a política demarcatória das terras indígenas do Brasil, porque está em questão, de um dos lados, a chamada tese do marco temporal. Segundo essa tese, só poderiam legitimamente reivindicar seus direitos os povos indígenas que estivessem habitando o seu território na data da proclamação da Constituição Federal. Quer dizer, só poderiam legitimamente reivindicar a sua terra aqueles povos que estivessem pisando na sua terra no dia 5 de outubro de 1988. Isso varrer para debaixo do tapete, esquecer uma violência que muitos povos sofrem e sofreram ao longo de toda a história, ao longo do século XX, do esbulho das suas terras. E essa mobilização procura reafirmar esses direitos constitucionais e originários. Então, a gente vê como esse contexto de violência continua muito, muito forte. E, falando sobre as terras indígenas, esse é um dos pilares, um dos dois pilares, eu diria, através dos quais os povos indígenas são um ator, uma força muito importante no combate às mudanças climáticas. As terras indígenas representam hoje cerca de 13% do território nacional. Só que 98% delas está na Amazônia Legal. Quer dizer, a maioria esmagadora das terras indígenas está dentro desse bioma que a gente discutiu nas outras aulas, um pouco sobre ecossistemas, etc. A maioria das terras indígenas está nesse bioma da floresta amazônica. E, na verdade, as terras indígenas elas representam o dobro das unidades de conservação ambiental. E elas têm uma atividade de conservação muito mais eficiente, inclusive, do que essas unidades de conservação. Esse mote que o artista Denilson Baniwa poderia sintetizar como floresta de pé, fascismo no chão. Essa é uma das maiores contribuições dos povos indígenas no combate às mudanças climáticas, a defesa dos seus territórios que são de propriedade da União e de usufruto de posse exclusiva dos povos indígenas, segundo a lei brasileira. Outra forma de ação, ou outra dimensão da luta indígena que conflui no combate às mudanças climáticas, eu diria que é o próprio pensamento dos povos originários. Porque se o território é a base dos coletivos, das comunidades, é porque ali é que é possível haver a reprodução física e cultural dos povos indígenas. E eu acho curioso, eu acho engraçado que nas outras aulas a gente pôde escutar um pouco sobre como há uma enorme interdependência nos ecossistemas, como o ser humano recebe esses serviços ecossistêmicos e se vê imbricado, em ter que cuidar da natureza, porque os povos indígenas, de um modo ancestral e imemorial, pensam e agem dessa forma. E é por isso que eles não só mantêm essa base da biodiversidade de modo físico, material, e essa é uma das lutas mais importantes hoje, não só para o povo indígena,
como conseguem expressar isso através do seu pensamento, através das suas narrativas. E hoje, através de muitos filmes, através de muitas obras de arte, como os trabalhos, como o artista que eu mencionei, o Denilson Baniwa, da Dayara Tucano, do Jaider Esbel, filmes do Alberto Álvares, da Patrícia Ferreira, do Takuman Kuro. Então, hoje, o protagonismo dos povos indígenas se faz sentir de modo muito ecoante, eloquente. E esse pensamento, na verdade, foi muito pouco ouvido, escutado pela população brasileira, né? Por razões de um racismo sistêmico, seja na comunicação, seja nos circuitos culturais, currículos escolares e universitários. O pensamento dos povos indígenas, a história e a cultura dos povos indígenas ainda se vê muito ausente. Hoje, muitas transformações têm ocorrido, mas a gente também convive com um cenário que as violências também não têm sido menores do que esse florescimento. Eu queria encaminhar para duas matérias, inclusive jurídicas, né? E que relacionam também a atuação dos povos indígenas e essa contribuição dos povos originários diante das mudanças climáticas. Eu mencionei a ECO 92. E durante a ECO 92 foi assinada a Convenção da Diversidade Biológica. Essa convenção foi importante e foi um marco porque o movimento indígena foi criando caminhos, foi se fazendo sentir, e seu conhecimento também, para chegar naquele momento, que foi um marco. Porque quando nessa Convenção da Diversidade Biológica se comentava sobre a conservação da biodiversidade in situ, quer dizer, na própria floresta, quer dizer, sem ser fora da floresta, no próprio lar da diversidade biológica, da flora, da fauna, afirmava-se que o Estado, o Brasil, se comprometia respeitar, preservar e manter o conhecimento, inovações e práticas das comunidades locais e populações indígenas com estilos de vida tradicionais relevantes à conservação e à utilização sustentável da diversidade biológica e incentivar sua mais ampla aplicação, com aprovação e participação dos detentores desse conhecimento, inovações e práticas, encorajando a repartição equitativa dos benefícios oriundos da utilização desse conhecimento, inovações e práticas. Como eu estou querendo provocar aqui, infelizmente, muitas dessas leis no nosso país elas parecem mais letra morta, mas ali é um marco muito importante no reconhecimento dos saberes indígenas e da forma de manejo tradicional que os povos indígenas têm para contribuir com a diversidade biológica e, assim, com as dificuldades criadas pelas mudanças climáticas. Isso também tem se feito sentir, ainda que lentamente, porque no 5º relatório do IPCC, do Painel do Clima, de 2014, foi a primeira vez que esse grupo de cientistas, de climatólogos e outros cientistas do clima reconheceram a importância de escutar o conhecimento dos povos indígenas e a percepção desses povos sobre as mudanças climáticas. Então, tanto no 5º quanto no 6º relatório do IPCC, se leva em conta o conhecimento que, na verdade, sempre teve aqui e foi sempre tão silenciado. Eu acho que talvez a figura, eu penso assim, dentro desse contexto, que mais se destaca como
simbolizando as várias dimensões da luta indígena, do pensamento e do combate às mudanças climáticas, é o Davi Copenaua e a sua contribuição enorme chamada Queda do Céu, no qual ele reflete sobre uma pessoa que nunca tinha visto o mundo exterior do seu povo Yanomami, e reflete a partir de um ponto de vista de um especialista muito sensível sobre as mudanças que esse mundo moderno, que ele pôde conhecer, pôde viajar, tem sofrido. Não à toa, o Davi ingressou recentemente na Academia Brasileira de Ciências. Isso deve simbolizar um pouco de como a luta para manter a floresta de pé e o conhecimento dos povos indígenas ainda tem muito a contribuir, e esse diálogo tem muito a poder ser frutificado se houver a escuta necessária da sociedade brasileira. Outra mudança, transformação muito importante do movimento indígena no século XXI tem sido o protagonismo das mulheres indígenas. Se o movimento que emergiu nos anos 70 e 80 era inédito na história do país, com protagonismo, autodeterminação, autonomia de lideranças indígenas dialogando sobre os seus problemas comuns e buscando soluções comuns, ainda era muito incipiente a participação das mulheres indígenas. E desde do início do século XXI, desde a última década, sobretudo, eu diria, as mulheres indígenas têm assumido um papel fundamental nessa luta, como diz, aliás, o professor Daniel Munduruku, educação, porque o movimento indígena, segundo o Daniel, educou, quer dizer, aprendeu os códigos da sociedade brasileira para, em seguida, estar educando. E talvez as mulheres indígenas, de certas mulheres indígenas, sejam as que mais têm prestado esse papel de cativar a escuta, de gritar pelo basta, nenhuma gota de sangue a mais. Isso tem se feito sentir, como eu falei, no acampamento Luta pela Vida, mas também no acontecimento que logo veio em seguida, recentemente, nesse ano de 2021, na segunda Marcha das Mulheres Indígenas. Semana que vem dessa gravação começa a COP26, que é a Conferência das Partes sobre as mudanças climáticas, e certamente a gente vai estar testemunhando, vai estar acompanhando muita juventude, muitas mulheres, muitas lideranças proclamando a importância dos povos indígenas serem escutados no Brasil, dos nossos territórios serem respeitados e da vida do nosso povo ser respeitada dentro das terras indígenas e em qualquer espaço institucional, em qualquer lugar desse país que originalmente é uma enorme terra originária. Na aula de hoje, falamos sobre o movimento indígena brasileiro com suas lutas, conquistas e dificuldades. Vimos que é um movimento que se fortalece e se destaca frente ao desrespeito de seus direitos e retrocessos das atuais políticas de desenvolvimento econômico do atual governo. Na próxima aula, encerraremos nosso curso falando sobre as ações integradas frente às mudanças climáticas e os principais conceitos discutidos. Até lá!